Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Mandar um abraço para todas as pessoas que estão acompanhando os nossos vídeos. Bastante pessoas, né? Acompanham nossos vídeos, não que elas concordem com a palavra de Deus, né? Cheguei até para a irmã Dayana, né? E falei que chamaram de orelha seca, eu e ela, né? Vai mandar um abraço para todos. Mas o nosso vídeo de hoje é a respeito das vendas nas igrejas. Bem, eu recebi uma mensagem, né, no Facebook. Estou mandando esse vídeo também para a irmã. Não sei de que igreja que é, né, mas é da igreja de Itatiba, faz parte da igreja de Itatiba. Bem, o que acontece, gente? Essa irmã, ela me disse assim, que está liberada as vendas nas igrejas. Pode se vender, né? Porque na época em que Jesus, né, estava aqui na terra, não havia espaço para a palavra de Deus dentro dos templos, né? Então, eles ali estavam fazendo muito comércio, e é isso que ela disse que é a desculpa, né, para poder se vender dentro das igrejas. Eu não sei de que maneira essa irmã se beneficia com a palavra de Deus no modo de comércio, né? Se ela usa, se faz proveito, né, para defender tanto uma prática condenada por Jesus Cristo, né? Jesus disse que não era para fazer da casa de Deus comércio, né? Porque ela é para ser chamada, né, casa de oração por todas as nações. Mas as pessoas têm convertido em covil de ladrões. Bem, será que a palavra de Deus ela não tinha espaço naquela época? Porque o que eu disse para ela assim, irmã, você disse, mas você não prova através de Jesus Cristo. Então isso aí, gente, não interessa. A pessoa pode ter teologia, a pessoa pode ter estudo, pode ser pastor, pode ser o diabo que for, bispo, né? Como a gente vê coisas que estão acontecendo, né, na Igreja Universal, totalmente fora a palavra de Deus, né? E porque ele é bispo, que tem um templo enorme, chamado aí, dado o nome de Templo de Salomão, quer dizer que ali atua o Deus vivo? Isso aí não tem nada a ver, gente. Se não seguir as escrituras, né, Jesus fala que vocês serão meus amigos quando fizer o que eu vos mando. Não é o que o pastor diz, não é o que a irmã, como essa irmã fala. Ela está falando, mas são palavras vazias, né? Porque as pessoas, elas estão acostumadas que ouvir a pessoa. Ah, é pastor, é filha de pastor, é filha ou é filho do pastor, né? Então você vê que em muitas palavras dizem que os filhos não seguiram os passos dos pais e desagradaram a Deus, né? Então as pessoas estão cheias de palavras vazias, dizem que amam a Jesus, mas não amam nada, né? Porque Jesus fala, aquele que me ama guarda as minhas palavras, este é que me ama e será amado do meu Pai, né? E aquele que não ama não guarda. Então assim, não adianta a gente querer inventar moda, querer inventar pretextos, querer inventar outro evangelho, porque a Bíblia fala assim, se a gente receber um outro, né, evangelho que não seja o de Jesus Cristo, é para ter como maldito. Sabe, a palavra está aqui, a palavra está escrita, as pessoas estão falando pro vento, com doutrinas de homens que não trazem proveito nenhum para o povo, né? O povo está sofrendo, sendo enganado, né? Sabendo, como essa irmã falou, que não havia espaço para a palavra de Deus, né? Mas não é isso que acontece. Nos tempos de Jesus, Jesus veio contra aqueles que estavam administrando o templo, né? Porque hoje é igual. Então ele disse, ó, perseguirão vocês, me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então, as pessoas estão enganadas, as pessoas estão aí dentro das suas igrejas, achando que está tudo certo, que está tudo bem, mas não estão. Igreja não é bater ponto, gente. Igreja não é bater cartão, como num trabalho que você chegar lá no fim do mês e você vai receber. Não, você tem que ter uma vida com Deus, né? Hoje eu fui no banco, né? Foi muito interessante porque a gente sabe que a nossa vida, se a gente observar tudo, Deus ele fala em todos os momentos com a gente. A gente foi no banco, eu fui no banco para resolver um problema, e aí, indo no banco, gente, foi assim, tipo, a gente vê que o sistema do mundo, ele está se fechando, porque assim, o que eu estava comentando com o rapaz no banco, quer dizer, você arrumou um emprego aqui, você tem que abrir uma conta no banco e tal, você muda de emprego, tem que mudar de banco, se a sua empresa muda de banco, você tem que mudar de banco também. Então, às vezes tem gente que tem mais de 5 contas em bancos diferentes, nem usa, né, às vezes só para receber o salário, mas investe em outro banco. Mas o que? O sistema do mundo
né, que é já a preparação para o anticristo, ele já está se preparando o quê? Para que as pessoas sejam levadas a cair no sistema deles. Ou você faz o que a gente quer, ou você não vai ter dinheiro. Eu quero perguntar para esta irmã, que ela está escutando, né, esse vídeo, mandei para ela, não sei se ela vai assistir ou não, se alguma pessoa da igreja dela vai assistir ou não. Bem, eu não a conheço, né, ela já entrou em contato comigo algumas vezes pelo Facebook, sabe, querendo empurrar uma doutrina de homens que não tem base, fundamento bíblico, né, nem no Velho Testamento, nem através da boca de Jesus Cristo, né, sobre vendas na igreja, que nem estão fazendo agora, como é que é? Bazar beneficente. Gente, estão roubando pobre. Sabe, o pobre já é pobre, ainda rouba as coisas do pobre. Sabe, é como se no passado, né, falava que na colheita, aquilo que caísse no chão, né, ou seja, não era para a pessoa pegar, que era para os pobres, para as viúvas, para os necessitados, e as pessoas inventassem um bazar com as coisas que caíssem no chão. Deus já se preocupa, gente, com os pobres. Deus se preocupa com os necessitados, Deus se preocupa com as pessoas, mas a ganância que chegou na igreja é tanta que não há mais amor ao próximo, não cuidam mais, não julgam, sabe, a causa da viúva, não, dos órfãos, dos necessitados. Então é isso que está acontecendo. Olha o que diz a palavra de Deus. Ela disse que não havia espaço para a palavra de Deus dentro das igrejas, então havia o comércio. E o que sabe que hoje é o que está acontecendo isso? Não há espaço para a palavra de Deus nas igrejas, não. Hoje é o comércio, gente. Porque os pastores estão preocupados em pagar suas contas, pagar as contas dos filhos, comprar carrões, casas boas, luxuosas, e o povo, sabe, está sofrendo, está gemendo. Ainda aquilo que é para doar para os pobres, ainda fazem bazar beneficente. Então as pessoas estão, não há mais, a gente vê em Atos dos Apóstolos, onde a igreja de Cristo ela era abençoada porque cada um contribuía, sabe, repartiu entre si. Né? E a gente não vê isso nas igrejas. O irmão está precisando de uma coisa, tem algum irmão que está vendendo, vamos vender isso aqui para o irmão. Então não há mais a ajuda. Hoje tudo, sabe, o espírito de um anticristo, ele entrou nas igrejas de uma tal maneira. Ele perguntar para essa irmã assim: esse ensinamento que é ensinado na tua igreja, irmã, que é ensinado em outras igrejas, não vai trazer o arrebatamento para ninguém. De acordo com a palavra de Deus, e Deus não é mentiroso, Jesus ele não veio para mentir e enganar, né? Ele disse para tomar cuidado, né, com os falsos profetas, né, que profetizam em meu nome, que falam o Senhor disse, mas quando o Senhor não disse nada. Perguntar assim, depois do arrebatamento, né, porque você não vai subir, irmão, não é julgar, mas é afirmar que um pensamento contra Cristo não trará arrebatamento. E o que acontece? O que você vai fazer? O que as pessoas vão fazer que estão na tua igreja, que estão em outras igrejas, seguindo falsos pastores, né? E o que acontece? As pessoas chegam, não vão ser arrebatadas, o mundo está sendo levado para os bancos, você é obrigado a ter cartão de crédito, você é obrigado a fazer, sabe, conta em bancos que você não quer, por causa do sistema que está se implantando, que isso é uma preparação para o anticristo, todo mundo sabe disso. O que você vai fazer para receber o seu salário? O que vocês vão fazer para receber o dinheiro para pagar a conta de igreja, para pagar as coisas? Vocês não estão se preparando para subir, vocês vão ter que se acostumar, porque vai ser duro, vai ser rígido, sabe? A lei aqui embaixo. Então todo mundo sabe isso, o que vocês vão fazer? Será que a palavra falsa vai ajudar vocês nesse dia? Quem pode resistir, ou quem pode ficar de pé, quem pode suportar o dia do Senhor? A Bíblia fala, sabe, vai ser terrível. Então não vai ter para onde fugir, gente. Então as pessoas que vão ficar, vão ter que se converter na marra, vão ter que aceitar Jesus na marra mesmo, porque não vai ter jeito. Ou vai colocar a marca da besta, ou vai, sabe, vai morrer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi isso que eu aprendi na minha igreja. É isso que você acha que vai ajudar você no dia que você ficar aqui? Sabe, gente, a gente não prega aqui no nosso blog fantasia, não. A gente não prega, sabe, historinhas. Você reparou o que tem acontecido nos tempos que a gente vive? Antigamente, né, Chapeuzinho Vermelho era uma menininha pequenininha e ela passeava com a cestinha, o Joãozinho e a Maria, tem outros personagens, né? Hoje
Cinderela. Hoje não, eles já fazem filme totalmente com uma história totalmente diferente. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Os contos de fada, para você ver, sabe, como Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então você vê que os contos de fada já mudaram. Quando a gente era pequeno, eu não sei que idade que as pessoas têm, né? Mas quando eu era pequeno, era historinhas totalmente diferentes. Hoje as nossas crianças, elas recebem aí Joãozinho e Maria, é o caçador de bruxa, matador de bruxa, a Cinderela se apaixona, sei lá, porque parece um lobo mau. Então você vê que as coisas mudam. Lobo mau que é lobisomem, né? Tem lobisomem, né? Nem é lobo mau, é um lobisomem. Então, perguntar para essas pessoas que pregam o evangelho errado, que são malditas aos olhos de Deus, porque a partir do momento que você fala uma coisa que nem essa irmã, que ela disse, eu não vou colocar aqui o comentário dela, aqui, a foto, não, eu não quero nem saber, mas ela tem que refletir. Ela disse algo que Jesus não falou. Então, para você refletir, que eu não sei se é parente de pastor, se é familiar de pastor, eu não sei, nem de que igreja que é. Já falou uma vez que era para mim não sei aonde, uma igreja tal. Mas para pensar. Para falando coisas que não traz a palavra de Deus. Sabe, ensinamento de homens, ensinamento de pessoas que não trazem uma referência bíblica. E é isso que está se perdendo nos nossos dias de hoje. Tem um louvor que fala que é uma hipocrisia muito grande, que fala geração, né, que condena que o pecado, mas ama o pecador. Não, é uma geração que está abraçando o pecado e, sabe, o pecador, que é as pessoas aí que estão sofrendo, porque os pastores estão assim. Fez coisa errada, a minha igreja não fica não. Mas eles estão no altar, sabe, distorcendo toda a palavra. Ovelhas tortas, defeituosas como essa irmã, essa pessoa que acha que está seguindo Cristo, mas não está. Porque essa é a palavra de Deus. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. É isso que vai manter o cristão firme no dia do problema, da adversidade, que vai ajudar as pessoas, que vai trazer luz para esse mundo, né? Mas não, as pessoas querem pregar coisa que não existe. Não, eu prefiro vender do que agradar a Deus. Eu prefiro ganhar dinheiro com uma igreja aberta do que salvar uma alma. Né? As pessoas acham assim, não, mas a minha igreja está cheia. E ela falou assim, você falou, não sei o que, quem falou sobre fechamento de igreja foi Deus. E exatamente igrejas fecharam sim, porque eu mesmo vi fechar várias. Então, se Deus falou, Ele faz. E muitas outras vão fechar. A Ministério Casa Bahia, não tem problema. As pessoas tiram sarro. As pessoas tiram... Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, gente. Quando Deus fala, sempre assim, as pessoas tiram sarro. E aí, você não falou que a igreja ia fechar não, seu falso profeta? Como disseram para Jesus. Onde é que está o teu Deus? Por que Ele não te ajuda agora? Então você vê que o ser humano não muda. Sabe, quando Deus, né, chegou ali, né, no jardim, e viu ali, procurou, caminhando, não estava Adão e Eva lá, porque eles erraram, né? Deus chamou eles, perguntou, falou, conversaram, um tá com a culpa pro outro, mas não teve um arrependimento, não teve um pensamento de arrependimento. É o que acontece com as igrejas hoje. Eles veem o vídeo, na minha igreja vende coisa. Poxa, vamos abandonar essa prática, porque está escrito quantas vezes, gente, na palavra de Deus, sabe? A pessoa recebia a palavra de Deus e ela limpava o altar, sabe? Ela construía o altar, ela tirava tudo que era errado, livrava as imagens, sabe? Se vestiam de saco, pediam perdão para Deus, se arrependiam, e a gente não vê isso mais. Sabe, perseguiam os profetas, matavam os profetas, mas haviam as pessoas que se arrependiam. Poxa, estou errado. Sabe, gente, a gente é cercado por maus pensamentos, por más atitudes, porque somos falhos, pecadores. Como essa irmã começou a falar, não sei o que, sobre adultério, sobre homem que deita com homem. Poxa, são pecadores. Ou na tua igreja faz o que com os pecadores? Taca fogo? Agora a questão é quando se veste de gravata, se você fala também. Será que você só defende o altar que está podre nas igrejas? Ou você defende as pessoas que estão sofrendo? Porque é fácil falar do cara que se prostitui, do cara que está com AIDS, que é homossexual, que é um cara que está no adultério. É fácil. Jesus falou que ele veio para os doentes. É Jesus que vai libertar.
A igreja, ela tem que estar com a porta. Eu entrei numa igreja, já ouvi isso aí no altar. Nossa igreja não está preparada para receber drogados, homossexuais e prostitutas. Aí fechou, o pastor sai da igreja e montou um núcleo dentro da casa dele, que só entra quem ele quer. Só os limpos. Né? Só aqueles que estão. Não, eu não quero cuidar das pessoas, eu só quero aquele que já está bonzão. As igrejas estão podres, gente. Estão podres, estão, sabe, contaminadas, estão por ensinamentos dessa maneira que essa menina me falou, e por pastores que pregam dessa maneira, porque não tem coragem de se arrepender. Igreja, vamos dobrar nosso joelho, vamos colocar nossa cara no chão, vamos pedir perdão para Deus porque erramos, porque as pessoas acham, poxa gente, Moisés fez isso, Neemias fez isso, vários profetas pediram perdão para Deus, reconheceram que estavam errados, e as igrejas de hoje em dia não reconhecem que estão erradas, não juntam o povo, não pedem perdão para Deus, não fala, elas vivem pregando o evangelho errado, porque o pastor fez um tal de curso de bosta de teologia. Então ele acha porque ele terminou, porque ele concluiu o curso, ele tem que ter a carteirinha e acabou. Ele não precisa ter mais experiência com Deus, ele não precisa mais ajoelhar para Deus, ele não precisa mais pedir perdão para Deus, ele não precisa falar, poxa Deus, pequei, errei contra o Senhor, como disseram muitos homens de Deus. Então as pessoas estão enganadas. Vou ler aqui. Ela disse que não havia espaço para a palavra de Deus dentro das igrejas. No passado, por isso fazia um comércio. O comércio, gente, vamos deixar claro aqui, ele era feito porque havia o sacrifício dentro do templo, né? Então, eles vendiam os bichos para poder fazer o sacrifício. Não é isso que Deus queria, é sacrifício, holocaustos. Eles tinham que pegar um animal que era deles mesmo. Então ele ia lá, eu pequei mesmo, vou lá dar um dinheiro aí, pega o boi, mata o boi. Não, porque quando você tira algo de você, você sente uma perda. Entendeu? Você está ali sacrificando algo que é importante, sabe, que seja, você está se desfazendo daquilo por causa de Deus, mostrando para Deus um arrependimento. Agora quando a pessoa mete a mão no bolso e dá o dinheiro, que vantagem tem? O ricão podia pecar que fosse, ele ia lá, pagava lá, tanto, e virou um comércio. Mas a palavra existia, mas existia desobediência. Então hoje, o pretexto de, estamos ajudando a obra de missões. Vai mandar missionário, vamos abrir uma igreja. Está abrindo igrejas, que ela falou, está abrindo ministérios, filiais. Podres, coisas podres, gente. Você já ouviu falar, se você pegar uma maçã podre e você colocar numa caixa de maçãs boas, vai ou não vai nascer um monte de maçã podre? Vai nascer não, já vai gerar ali na caixa, vai apodrecer tudo. Então, a podridão também espalha. As pessoas têm que entender que a podridão espalha também. Então, não é porque está crescendo, porque existem frutos ruins também, porque a árvore boa, né, produz bons frutos e a ruim produz maus frutos. Mas, de qualquer jeito, as duas árvores produzem. Então, vamos analisar. Não é porque, eu tenho uma igreja, meu pai tem uma igreja, meu tio tem uma igreja, meu amigo tem uma igreja. Tá, mas e daí? Os padres têm igreja. Agora a questão é se estão agradando a Deus. Não é o altar, gente. Em várias palavras Deus mandou pessoas para profetizar contra o altar. Está podre, sujo, e as pessoas não se arrependem. Vamos ler aqui. Jesus disse assim, Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Então, o que está valendo para a gente que é cristão, se batizou, aceitou Jesus, participa da Santa Ceia, é batizado, busca agradar a Deus, é o que Jesus falou. Não é o que a irmã falou sem base bíblica. Então, gente, para falar, até papagaio fala. Agora a questão é a base bíblica. A base da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não dos falsos profetas. Não dos falsos doutores. Porque ele diz assim, olha, é para vocês terem cuidado. Porque surgiram muitos falsos. Né? Foi o que Jesus falou.
Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Então, da onde a cadeira de Moisés? Moisés escreveu a lei, a palavra de Deus, sabe? Espalhou, cuidou do povo. É um pastor. É uma pessoa que está ensinando, que estava guiando o povo. Então ele diz assim, olha, na cadeira de Moisés estão assentados fulanos e fulanos. Né? E disse assim, observai. Olha só como Jesus começa e diz assim, observai. Quando Deus, gente, manda para observar, não é para você fazer tudo que eles estão falando. Agora, só porque estão assentados na cadeira de Moisés, eu vou fazer tudo que estão falando? Peraí, gente. Tudo que tem a ver com a palavra de Deus. O que não tiver com a ver com a palavra de Deus, eu não preciso fazer, não. Eu não sou obrigado a desagradar a Deus. Porque o pastor quer. Ele que siga o caminho dele, a porta larga. Né? Usam muito, gente. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Agora, observa na palavra de Deus sobre quem Jesus está falando. Né? Agora, as pessoas usam só essa palavra falando do diabo. Agora eu quero que você que está criticando nosso blog, você que está ouvindo nosso blog, você que está, seu isso, seu aquilo, seu orelha seca. Veja lá sobre quem Jesus está falando. Sobre o bom pastor. Então Jesus não está falando do diabo. Jesus não está falando de Satanás. Ele está falando do pastor. Né? Aquele, né, que entra pela porta. Quem entra por outro lugar é ladrão e salteador. O que está fazendo com as igrejas? Covil de ladrões, é isso que diz. Aquele que entra e obedece através da palavra, esse é que Deus quer que seja usado para salvar, libertar, transformar. Mas aquele que fala, não, por aqui não dá não. Na minha igreja a doutrina é diferente, é uma doutrina mais, né, pega leve, nós podemos fazer o que queremos, as ovelhas aqui só são dinheiro para a gente comprar, pagar coisas para os nossos filhos, viagens caras, carros caros, para manter um status, porque nós somos pastores, nós somos servos do Senhor, né? Então nós somos os status, temos que surrupiar na igreja, roubar na igreja, né? Aí entra por outro lugar, e não é pela porta, e aquele que entra por outro lugar é ladrão, né? É salteador. Então, diz mais aqui, ó. Observai, pois, e praticai tudo. Olha só. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então você vê que ele diz para observar, né? Então, eles estão assentados, eles estão falando da palavra de Deus. Vamos observar e praticar o que eles estão falando. Mas não vou para fazer do jeito que eles fazem. Porque a palavra de Deus faz que eles cobram do povo, mas eles não vivem. Os pastores não vivem a palavra de Deus, gente. É isso que Jesus está falando. Agora as pessoas estão contra o que Jesus está falando, que a gente está lendo. Porque é muito fácil criticar o cara que entra pela primeira vez, a mulher que entra com a saia curta, o cara que está na droga, o cara que traiu a mulher, o cara que está em adultério, o cara que está se prostituindo, drogado. É muito fácil descer o cajado santo. Agora, como? Se o altar está podre, como que vai ter uma igreja santa? Essa é a questão. Nós não estamos aqui liberando que venham se usar droga, se prostituir, vivem em adultério, matar, roubar. Não é isso. Não é isso que nós estamos falando. Mas a partir do momento que o altar estiver santificado, com esse Jesus, gente, numa igreja, que não tinha esse negócio que tem hoje não, dentro da igreja. Sabe? Não é que você faz o que você quiser da tua vida. Mas a partir do momento que você quer seguir Jesus, você tem que estar ali na palavra. Na palavra, gente. Agora, os pastores estão podres. Então é muito fácil a gente tacar a lenha no povo. O chicote santo, chicote abençoado, chicote 3 palmos, cajado do Senhor. Mas não vivem. Então havia sim a palavra, mas não havia a obediência da palavra.
A questão, gente, que ler a Bíblia, até na igreja católica se lê. Mas a questão é a obediência, se praticar, fazer o que Jesus manda. Essa é a diferença. Então, não havia espaço para a palavra de Deus. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que naquela época, né, porque Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Todas as nações. Nessa época, a palavra de Deus só estava lá. Depois veio Paulo, tirou para fora a palavra de Deus. Aí espalhou. Então, mas as pessoas transformam como ventiladores. Não era só naquela época, não. É nos dias de hoje. Hoje está pior, está um nojo. E as pessoas que concordam com isso estão mais nojentas do que... Porque Jesus fala tanto de quem faz, como quem consente com os que estão fazendo. Então as pessoas que consentem com a coisa errada também estão erradas. Tanto que Jesus expulsou quem comprava e quem vendia. Ou seja, quem vendia estava errado e quem comprava também estava. Né? Vamos lá. Pois eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem mover. Então você vê que os pastores são isso. As igrejas se tornaram isso. Vamos pedir, vamos fazer sacrifício. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Então que você possa observar a palavra de Deus. Né? Esse vídeo a gente fez aí um pouquinho estendido. Porque o que acontece, gente? Os tempos estão difíceis. A palavra de Deus ela vem sendo mudada a cada tempo, mas as pessoas não têm observado o mandamento. Observar, Jesus falou assim, olha, veja bem, observar. Então, o que eles dizem a respeito da palavra de Deus, então você vai e faz, mas não é para proceder igual a eles, porque eles falam e não praticam. Né? Eles pregam, mas não vivem. Opa, onde está escrito? Opa, onde está escrito? Opa, onde está escrito? Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida cristã. Onde está escrito? Onde é o caminho? Jesus falou que haveria dois caminhos, né? A porta estreita e a larga. Então, gente, Jesus já falou. Ele disse para tomar cuidado, porque haveriam falsos cristos, falsos mestres que enganarão muito, gente. Se possível, até os escolhidos. A gente vê o templo de Salomão, está erguido. Provável, sabe, o lugar onde o anticristo vai se assentar. As pessoas estão lotando, gente. Lotando! Só que as pessoas falam, mas está indo muita gente. Ué, mas ele disse muitos, né? Se lamentarão, Jesus falou. Enganarão a muitos. E a gente está vendo se cumprir. As pessoas falam, opa, peraí. Como que uma igreja vai levantar o templo de Salomão, que pode ser a morada do anticristo? Né? É a mesma coisa você arrumar a sua namorada para sair com outro homem. Arrumar o seu namorado para sair com outra mulher. Arrumar a sua cama para outra pessoa se deitar com a sua esposa, com o seu marido. Você faria isso? Não, né? Você que ama não faria isso. Então por que uma igreja faz isso preparando o lugar para o anticristo? Se eu sou de Cristo, eu tenho que viver a palavra de Cristo e fugir das coisas que eu vejo que é do maligno. E as igrejas não, elas estão correndo mais e mais para o erro, mais e mais para a desobediência, mais e mais contra a palavra de Deus. Isso é uma pena, né? Mas está escrito, né? Então vai se cumprir toda a palavra, né? Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mostramos aqui para vocês. Veja bem, versículo 6 do capítulo 23 de Mateus. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Agora, um só é o vosso mestre. Irmã,
né, que recebeu esse vídeo, pessoas que estão aí com o nosso blog, um só é o vosso mestre, que é Cristo. Então, vamos obedecer a Cristo, vamos ouvir a Cristo, vamos estar atento à voz de Cristo, e que Deus possa te iluminar, e que você saia dessas trevas, que você faça diferença dentro da sua igreja. Né? Você vai ouvir o nosso blog, você vai ouvir a palavra de Deus aqui, você vai chegar e ser a diferença dentro da sua igreja. Falar assim, não, isso está errado, eu vou agradar a Deus. Não importa se você é filha de pastor, filha de... não interessa. Parente, não interessa. Fala assim, não, eu não vou fazer, porque não está escrito que eu posso fazer isso. E lembrar, gente, né, para as pessoas que se acham santos, santões, que Jesus falou, né, quem quebrar o mínimo mandamento quebra todos. Né? Então, temos que obedecer, temos que nos voltar para Cristo, temos que nos voltar para Deus, observar os mandamentos, aquilo que Jesus deixou, porque na hora que Jesus vier buscar a sua igreja, se você estiver na desobediência, você não vai subir. E não existe palavra que você venha falar ou mandar pelo Facebook ou retrucar o que nós estamos falando aqui para dizer que eu não tenho razão no que eu estou falando, porque eu estou falando conforme a palavra de Deus. Então tem que estar de acordo com o que Jesus quer, gente. Senão não vai subir. Essa irmã que mandou essa pergunta, irmã, infelizmente, irmã, você está espalhando o evangelho errado. Você está... Para Deus é uma maldição. Então eu digo, irmã, dobra o teu joelho, taca a tua cara no chão, peça perdão para Deus, se arrependa. Porque você não vai subir se Jesus voltar. Porque a palavra de Deus fala, né, se alguém apresentar um outro evangelho que não seja de Jesus Cristo, é para ter como maldito. Então, por essa palavra, irmã, se arrependa. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, que vocês possam observar a palavra de Deus mais e mais, gente. Não vão por doutrinas erradas, né? Estamos aí, se você quiser fazer parte do nosso blog, faça a diferença dentro da sua igreja. Né? Seja, sabe, um atalaia, seja a pessoa que vai gritar, que vai falar. Dentro da sua igreja, existem muitas almas que estão aprendendo errado. Então, é a sua obrigação. A atalaia, a palavra de Deus, ela diz claramente, né? Se a gente vê uma pessoa indo para o erro e a gente não falar, que nem essa irmã está ouvindo o vídeo dentro da tua igreja, se você vê as pessoas praticando o que é errado e você não falar, elas não serão salvas e você vai pagar pelas almas dela, irmã. Delas. Você está disposta a pagar pelas almas dos outros? Né? Então a gente tem que pensar muito bem, que a gente perde a salvação até por causa dos outros. Né? Então temos que ficar a falar o que for, que tem que falar mesmo. Né? Muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas gemeram, porque estavam pregando a verdadeira palavra do Senhor. Esse negócio de, vamos lá, que é bênção, está acabando com as igrejas. Né? Está acabando com as igrejas. Né? Só se preocupar com essas coisas, Jesus fala aqueles que não têm fé. Né? Mas porque Deus cuida, você não precisa se preocupar, mas as igrejas estão empurrando uma preocupação que o povo não tem que ter. Mas que você possa ser abençoado, abençoada, que você abra os teus olhos, você está ouvindo a palavra nesse blog. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Faça a diferença, né? Que Deus possa ver que você é a pessoa diferente dentro da sua igreja. Você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.